Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Estimados irmãos e irmãs, saúdos a todos aqui presentes, saúdo aqueles que nos acompanham através da RTP, uma saudação muito particular aos irmãos que estão doentes, aos irmãos idosos, aos irmãos que nos acompanham estando fora do nosso país, aos irmãos privados de liberdade, todos aqueles que de alguma forma vivem circunstâncias particulares, circunstâncias de privação. As leituras de hoje convidam-nos a refletir na mensagem do Reino de Deus, o Reino de Deus como uma realidade já presente neste mundo, atuante, o Reino de Deus presente nos nossos corações, nas nossas vidas. O Reino de Deus é comparado a uma pequena semente, tão pequeno que muitas pessoas não se dão de conta. É também uma realidade inacabada que exige o esforço nosso, o nosso compromisso. Pelas vezes em que cruzamos os braços, pelas vezes em que não nos comprometemos, pelas vezes até em que semeamos as sementes não do reino, mas do mal, peçamos agora perdão para dignamente celebrarmos os sagrados mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e os santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus misericordioso, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício as nossas súplicas
e como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor Deus: do cimo do cedro frondoso, dos seus ramos mais altos, eu próprio arrancarei um ramo novo e vou plantá-lo num monte muito alto. Na excelsa montanha de Israel o plantarei, e ele lançará ramos e dará frutos, e tornar-se-á um cedro majestoso. Nele farão ninho todas as aves, toda a espécie de pássaros habitará à sombra dos seus ramos. E todas as árvores do campo hão de saber que eu sou o Senhor. Humilho a árvore elevada e elevo a árvore modesta. Faço secar a árvore verde e reverdeço a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor.
Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, nós estamos sempre cheios de confiança, sabendo que enquanto habitarmos neste corpo, vivemos como exilados, longe do Senhor, pois caminhamos à luz da fé e não da visão clara. E com esta confiança, preferíamos exilar-nos do corpo, para irmos habitar junto do Senhor. Por isso, nos empenhamos em ser-lhe agradáveis, quer continuemos a habitar no corpo, quer tenhamos de sair dele. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que receba cada qual o que tiver merecido, enquanto esteve no corpo, quer o bem, quer o mal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se, noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si, primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo permite, logo se mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita. Jesus dizia ainda: a que havemos de comparar o reino de Deus? Em que parábola o havemos de apresentar? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes que há sobre a terra. Mas depois de semeado, começa a crescer e torna-se a maior de todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes de entender. E não lhes falava senão em parábolas, mas em particular tudo explicava aos seus discípulos.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, nós estamos sempre cheios de confiança, diz-nos o apóstolo Paulo na leitura que acabamos de escutar. Há momentos na vida em que sentimos a urgência da proximidade de alguém que é para nós motivo de segurança, alguém que é capaz de nos proteger de todas as adversidades. Lembro-me, por exemplo, de caminhar, quando ainda era criança, por uma das belas levadas da Madeira e de reter o passo na procura de uma mão amiga para me defender do sentimento de vertigem provocado pelo abismo. A vereda era estreita e a exuberância da natureza não atenuava o temor de me perder numa falésia. O gesto de estender a mão e de se apoiar em alguém nas travessias perigosas é tão espontâneo em cada um de nós que nem nos damos conta. É o instinto de sobrevivência que fala mais alto. Em boa verdade, só na sombra de alguém que nos estima muito e nos segura pela mão é possível percorrer com confiança os caminhos mais sinuosos que o mundo nos oferece. Nós estamos sempre cheios de confiança. De onde vem a confiança de que fala Paulo? Esse estado de espírito não lhe era garantido pela sociedade onde se inseria, porque muitos dos homens do seu tempo perseguiam-no por causa da mensagem que anunciava. Até em algumas comunidades cristãs por onde passava, ele não era bem acolhido pela insistência numa pregação pouco compreendida. Ele repetia de muitas formas a ideia de um Deus feito homem que tinha sofrido uma morte terrível na cruz para nos estender a mão de uma vez por todas e assim nos resgatar de uma vida sem sentido. Para o apóstolo, a fé inabalável em Jesus fundamenta a confiança e possibilita caminhar superando os mais variados obstáculos. Associando a sua existência a um exílio, Paulo deseja, por um lado, estar com Jesus na eternidade, mas, por outro, aceita permanecer entre os seus concidadãos para fomentar a transformação libertadora que a fé potencia, não se abstendo, contudo, de os convocar para a prática das exigências desta fé. Nós estamos sempre cheios de confiança. Hoje podemos dizer o mesmo? Em quem pomos a nossa confiança? A quem estendemos a nossa mão para superar os caminhos mais perigosos? Uma sociedade que sobrevaloriza a dimensão económica e que procura uma união de facto com o bezerro de ouro, potencia a desconfiança ao mesmo tempo que promove uma felicidade ilusória, através, por exemplo, de um consumismo desenfreado e do entretenimento banal. Ao contrário do que seria de esperar, no entanto, quase todos os dias ouvimos falar de crise de confiança. Nada nos parece fiável. As pessoas, as instituições e, sobretudo, o mundo das finanças. Abundam os sinais que alimentam uma desconfiança crónica, um desencantamento enraizado que torna os nossos espaços contaminados por um mal-estar quase insuportável. O Papa Francisco, referindo-se a situações concretas, diz a este propósito que muitas das nossas cidades se tornaram lugares onde se desenvolve o tráfico de drogas e de pessoas, o abuso e a exploração de menores, o abandono de idosos e doentes, várias formas de corrupção e crime.
O que poderia ser um precioso espaço de encontro e solidariedade transforma-se muitas vezes num lugar de retraimento e desconfiança mútua. Influenciados por este ambiente, facilmente também nós, cristãos, nos tornamos semeadores estéreis que, em vez de lançar à terra as sementes do reino de Deus, disseminamos o joio do pessimismo, do fatalismo e da desconfiança. Estes sintomas são, no entanto, a manifestação da ausência de uma espiritualidade profunda, aquela que nasce do acolhimento da Palavra de Deus como realidade viva e eficaz do que nos fala o Evangelho. Um mundo onde reina a desconfiança é simplesmente enlouquecedor. Por isso, todos os dias fazemos votos de confiança nas mais variadas situações. Confiamos na pessoa que nos prepara uma refeição ou no irmão que conduz o autocarro. Acreditamos no desempenho das suas funções e ficamos deveras desapontados quando as nossas expectativas não são cumpridas. O homem tende naturalmente a acreditar na bondade daquele que é a imagem e semelhança de Deus. E a nossa confiança, de onde vem? Marcos refere-se a duas pequenas parábolas de Jesus centradas na imagem da semente. São pequenas as parábolas, como são muito pequenas as sementes, sugerindo o despertar humilde, discreto, quase imperceptível aos olhos dos homens, da realidade divina, o reino de Deus em nós. As sementes encerram um programa de vida, têm no seu ADN uma história por contar, uma história em que Deus é o protagonista principal. As sementes da eternidade são-nos colocadas desde o dia do nosso batismo e crescem por si, se houver condições para tal. Contudo, se é certo que o potencial das sementes não é determinado pela ação do homem, o seu êxito depende muito da forma como ele as acolhe. Incorporar as sementes, isto é, aceitar a palavra de Deus, deixar que ela se desenvolva e cresça, deixar-se transformar por ela e aceitar ser a planta onde as aves do céu encontram abrigo, é também tarefa humana. Se cumprirmos a nossa parte, o reino de Deus será uma realidade muito para além do que podemos prever, porque a palavra de Deus tem essa força que nós não podemos controlar. Uma coisa é certa, por mais pequenos e discretos que sejam os nossos gestos, podemos contribuir decisivamente para inaugurar uma nova etapa na história, como aquela que sugere o profeta Ezequiel na primeira leitura. Acolher a força transformadora da divina semente é também acolher a presença do irmão, porque a abertura a Deus promove a abertura ao irmão com total confiança. Por fim, queridos irmãos e irmãs, animados por esta confiança, podemos vencer a tentação tão em voga de fazer apreciações, tendo em conta apenas critérios de quantidade. Vivemos num tempo em que nos preocupamos muito com os números. A análise estatística faz-nos estremecer quando constatamos que os seguidores de Jesus são cada vez mais um pequeno rebanho. Essa realidade, no entanto, não nos devia angustiar. A obra é de Deus e, como membros da Igreja, somos chamados a ser portadores da divina semente capaz de germinar até nos terrenos mais improváveis, nos mais áridos. Saibamos assumir a nossa missão, guiados pelo Espírito Santo, sob a proteção da Mãe de Deus, aquela que trouxe no seu seio as sementes do Verbo, certamente conseguiremos levar a bom termo a missão de semeadores do reino de Deus no nosso mundo.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial do Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós homens, pela nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui reunidos no Espírito Santo, oremos com toda a confiança a Deus Pai, pela mediação de seu Filho Jesus Cristo, dizendo: atendei, Senhor, a nossa prece. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelo Papa Francisco, que preside a toda a Igreja, pela nossa Conferência Episcopal e pela coragem de todos os bispos e presbíteros, oremos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelos cristãos que perderam a fé, pelo povo judeu, vinha que Deus plantou, e pelos crentes de todas as religiões, oremos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pela semente lançada à terra por Jesus, pelo crescimento da fé na Igreja de hoje e por todas as missões e missionários, oremos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Por aqueles que perderam a esperança, pelos que foram injustamente condenados e pelos que vivem no exílio, longe da pátria, oremos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pela Igreja de Lisboa em Sínodo, por todos os que estão a refletir sobre os desafios do Sínodo e por aqueles para quem o caminho sinodal é difícil, oremos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pela nossa Assembleia Celebrante, por toda a comunidade paroquial e pelos nossos pais e irmãos que Deus chamou, oremos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pai de misericórdia, que enviaste o vosso Filho a semear a palavra no coração dos homens, fazei que ela germine e dê muito fruto para ser recolhido no celeiro do reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E o semeador é Cristo.
irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebe ao Senhor por doação este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a santa Igreja. Senhor nosso Deus, que pelo pão e o vinho apresentados ao vosso altar, dás ao homem o alimento que o sustenta e o sacramento que o renova, fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício da reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel e todos os bispos e ministros sagrados, todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não só digo que tereis a minha namorada, mas dizer essa palavra.
Oremos. Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.